Olá, tudo bem? Eu sou a Rebeca Pisa Pancotti Darius. Eu estou aqui representando a Neide Laura Faulkner Culpas, a outra autora desse trabalho. Ela é minha orientanda do mestrado profissional em educação do UNASP. E como ela está com dengue, devido aos sintomas, ela não consegue nesse momento ainda uma participação assim, mas desejamos que logo ela esteja bem, que ela melhore. Nós agradecemos muito a oportunidade de participar do 10º Seminário de Integração Fé, Ensino e Aprendizagem e cumprimentamos a todos que estão nos assistindo. A temática do trabalho é a formação continuada da gestão escolar numa abordagem cristã. Esse relato que eu vou compartilhar agora é fruto de um trabalho desenvolvido pela Neide Laura na unidade escolar na qual ela é diretora, gestora escolar. A gente tem visto nos autores, Libânio, Heloísa Luque e outros, a importância do sentido da gestão escolar. Antes de 1988, com a Constituição Federal, não havia essa ideia de gestão escolar na escola. Era o trabalho do diretor, como dirigente principal, quem tomava as decisões, era um trabalho pautado nas tarefas e de cunho bastante burocrático. Com a Constituição Federal e a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a ideia de gestão escolar começou a aparecer e foi se constituindo e até hoje é um campo ainda em constituição e estudo. A ideia de participação é muito presente, por isso a gente fala também gestão participativa, e de equipe, trabalho coordenado, com pessoas e com recursos, né, para se alcançar determinados fins. No caso aqui estudado, a equipe gestora é composta pelo diretor, secretário, coordenadores, diretor financeiro e coordenador disciplinar. Isso pode ter variação em alguma medida de escola para escola, mas de modo geral o quadro é composto por alguns profissionais, né, com funções diferentes dentro da escola, mas coordenadas. Bom, a gente percebe também que, dada a complexidade do trabalho na escola, que foi se aperfeiçoando muito ao longo do tempo, se especializando, né, vamos dizer assim, uma palavra mais adequada, se especializando ao longo do tempo, dentro de uma escola a gente tem, diferentemente de décadas atrás, pessoas determinadas para tais funções. Né? Se antes, décadas, séculos atrás, o professor era o diretor, o professor era aquele que cozinhava, o professor era aquele que limpava a escola e era o que ensinava os alunos, hoje nós já temos uma configuração muito diferente que demanda também conhecimentos, competências, habilidades diferentes para lidar com uma realidade que foi mudando ao longo do tempo e ainda está em mudança. Então, a gente entende que é importante a formação continuada dessa equipe, não só do professor, muito se fala da formação continuada do professor, mas também há uma necessidade de formação continuada da equipe gestora, e esse trabalho fala sobre isso. Foi motivado por uma pergunta, né, uma problemática, qual a estratégia de formação continuada da equipe gestora, com ela mesma, porque aqui o foco era a própria equipe, podem ser trabalhadas a partir das dimensões de Carvajal, que é um autor cristão, que vai trabalhar a liderança sob várias dimensões, com foco na pessoa de Jesus. É muito interessante o livro, e esse relato parte, então, do estudo desse livro em equipes. Essa equipe maior de gestão foi dividida em duplas, cada uma ficou responsável por uma temática. O livro aborda a liderança visionária, servidora, capacitadora, motivadora e efetiva. Ellen White é uma autora importantíssima para a educação adventista, vai dizer que nenhum ser humano nele mesmo deveria ser o nosso modelo, mas Deus nos deu um modelo perfeito que é Jesus Cristo, e esse autor traz esse foco, essa evidência de Jesus como um modelo perfeito de liderança a ser seguido. Então, numa escola confessional, a equipe gestora tem toda a responsabilidade perante as instâncias superiores da educação no Brasil, perante a comunidade escolar num todo, da qualidade do ensino. Né? Toda escola tem esse compromisso.
Mas numa instituição confessional, a escola tem ainda um compromisso de manutenção, preservação da sua confessionalidade, que é o motivo pelo qual ela existe, sendo esse uma motivação muito cara para nós, educadores cristãos. Portanto, a gente entende que a formação, tanto do professor quanto da equipe gestora, precisa ser em termos de profissionalização, atualização profissional, conhecimentos, habilidades, tecnologias, competências, tudo isso, mas ela também precisa abarcar os aspectos da fé. Por isso, esse evento, Integração Fé, Ensino e Aprendizagem. É importante que essa formação continuada englobe também uma esfera que é a esfera confessional. E foi o objetivo, então, dessa prática desenvolvida na escola. Cada grupo, cada dupla ficou responsável, foi desafiada a apresentar uma síntese. Todos foram desafiados a lerem o livro todo, que é importante o conhecimento do livro completo, obviamente. Mas cada uma ficou responsável por expor aquilo que achou mais central no determinado capítulo que ficou responsável. E olha que interessante, eu marquei aqui em colorido os destaques dessas sínteses. A dupla 1 destacou que as pessoas precisam ser o centro do propósito da escola. Como Jesus tinha as pessoas como centro da sua atuação e da sua missão. A outra dupla identificou que a liderança cristã é medida a medida do sucesso na liderança cristã é o serviço. E isso a gente tem também a plenitude em Jesus Cristo. A dupla 3 identificou que é importante o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento contínuo das pessoas. E Jesus demonstrou isso, essa passagem exemplifica, e ele também acreditou no desenvolvimento das pessoas, por isso ele ensinava, era um ministério do ensino. A outra dupla, a quarta, refletiu sobre habilidades diferentes que cada ser humano tem, Deus dotou cada um com uma individualidade que precisa ser preservada, e foi destacado, achei muito interessante, que o capítulo do autor traz, reservar 1 minuto para contemplar o rosto das pessoas sob a nossa direção e entender que essas pessoas que estão trabalhando conosco, é o que de mais importante nós temos. E a dupla 5 sintetizou tudo, que é o exemplo perfeito em Jesus Cristo. Os resultados observados foram interessantes na interação que houve ali do grupo, percebeu-se um impacto que a equipe teve em relembrar e aprender mais sobre esse modelo de gestão, e como reflexão final ficam algumas melhorias que podem ser feitas. O grupo considerou que é possível aperfeiçoar os objetivos para que sejam alcançados mais plenamente. Por exemplo, abordar mais estudos com o tema da comunicação, que um dos capítulos traz essa necessidade da comunicação, da expressão na escola. E a gente sabe que dentro de uma escola a comunicação é um dos elementos fundamentais. Pelo fato de nem todos terem conseguido ler o livro inteiro, a discussão, percebeu-se que a discussão poderia ter sido mais profunda e mais rica se todos tivessem conseguido ler o livro inteiro. Então, o que foi também verificado? Que além da reunião para discutir, é interessante reuniões mais frequentes de leitura junto, leitura coletiva. Essas reuniões são importantíssimas na escola, a gente tem que ter a paciência de preservar esses momentos, de reunião pedagógica, reunião de estudo, por mais que a dinâmica da escola seja tão forte, tão grande. Às vezes a gente pensa que, de novo, aquele tema, mas ainda que o tema seja o mesmo, nunca é de novo a mesma coisa, porque as pessoas já estão diferentes da do ano passado, as pessoas, ainda que sejam as mesmas pessoas, o olhar pode ser outro, essa troca, essa interação é riquíssima, muito importante. E a equipe gestora da escola, como sendo uma equipe de liderança, precisa se empenhar em seguir os passos de Jesus como modelo, porque essa equipe, querendo ou não, também acaba sendo um exemplo dentro da escola. Então, que as escolas
tenham esse desenvolvimento espiritual e mental e também acadêmico a partir dos seus líderes. E os autores que nós utilizamos foram principalmente esses, os citados foram esses. A gente agradece muito a atenção de todos e desejamos sucesso e tudo de bom para vocês. Obrigada.